E eu quero chamar a atenção para você, amigo que se diz brasileiro, que a história do Brasil não é um mar de rosas, como muitos pensam. Tudo que nós temos hoje, em pleno século XXI, foi baseado na frase: o fim justifica os meios. Frase essa usada pelos senhores do mundo, os antigos maçons, que orquestraram toda a construção da República, essa que nós conhecemos no nosso Brasil. Mas antes de nós estarmos debaixo desse regime, e essa república que nós conhecemos hoje, totalmente capitalista, precisamos entender como começou tudo. É claro, eu não vou aqui destrinchar todo o livro da história do Brasil apenas num vídeo que nós estamos lançando com menos de 15 minutos. Mas é bom que as pessoas venham a perceber que o Brasil começou com um regime imperialista. Os senhores feudais, os senhores do engenho e depois os burgueses. A partir do momento então em que vai acontecendo a história, os senhores feudais, eles eram pessoas que trabalhavam como escravista. E a grande riqueza daquele momento era o ouro, o pau-brasil. Mas mais à frente, eles descobrem uma nova riqueza, o açúcar extraído da cana. Nesse intermédio de descobrimento de tanta riqueza aqui na nossa terra e outras riquezas que não datam e não são colocadas na história do Brasil que nós conhecemos, nós vemos então que esses escravos que foram trazidos do Oriente Médio, que hoje eles falam que são a África por causa do canal de Suez, porque muita gente não sabe que aquele lugar chamado África só teve esse nome a partir da construção do canal de Suez. Esse canal de Suez foi construído realmente para que as pessoas se perdessem na história e fizessem uma divisão de Ásia e África. Jamais as pessoas iam imaginar que esses dois territórios faziam parte de um só. E a partir do momento em que esses negros são trazidos por navios tráfico negreiro pelos escravistas para as Américas, eles então faziam com que o negócio do império ele viesse a ser um grande negócio lá na Europa. E esse império era o Império Português. No período de 1808 a 1821, e mais se quiserem, até 1831, o Rio de Janeiro conheceu o maior número de chegada de escravos de sua história. Nunca chegou tanto negro no Rio de Janeiro como nesse período. E a cidade, para quem viesse de fora, tinha toda a aparência de uma grande cidade africana. O poder imperialista era um poder muito massacrado, ou, vamos dizer assim, muito massacrante. Porque eles massacravam todos os negros e tentaram fazer isso com muitos índios que aqui estavam, mas os índios não deixavam se levar por esse antro de maldade que esses escravistas faziam com esse povo. E para amansar o gado negro, que eram os próprios hebreus, porque os hebreus não são esses judeus de barba, de pele branca e de cartola que vocês vê todo dia na Rede Globo, de televisão e nas mídias seculares. Mas os verdadeiros hebreus são os próprios negros que foram trazidos aqui para as Américas. E para amansar esses negros e fazerem com que eles viessem perder a sua identidade, era pregada então a Bíblia do sistema católico. E todas as passagens que eles usavam para amansar esses negros eram passagens que falavam sobre escravos. Todos nós sabemos que na Bíblia do Almeida, quando ele traduz ela, ele acrescenta a palavra escravo no lugar de outras palavras, que não era esse nome pejorativo, e assim então eles conseguiam fazer com que os negros viessem a fazer com que
trabalho escravo, que eles tanto se dedicavam, era algo normal, que eles nasceram para isso. E que isso era uma ordenança de Deus. Eles tinham que ser escravos e obedecer aos seus senhores feudais. O tempo vai passando e acontece então algo surpreendente. A Inglaterra ela entra no meio. E a Inglaterra ela era contra o trabalho escravo. Mas não é porque a Inglaterra era boazinha. É porque a Inglaterra já conhecia o sistema de funcionários assalariados. E ela cria os senhores do engenho, com as suas máquinas de engenharia, para que o trabalho da cana-de-açúcar fosse um trabalho propício. Mas acontece que outras técnicas foram desenvolvidas em outros lugares. E daí então, a cana-de-açúcar passa a não ser mais uma riqueza produtiva aos senhores feudais, aos coloniadores. E a partir de então, daí, a Inglaterra entra na briga contra os senhores feudais. E a partir desse momento, então, a Inglaterra ela começa a usar também os assalariados, não escravos, mas eles também tinham que assistir os cultos litúrgicos que eram feitos pelos seus regentes, para que também viesse a avançar esses assalariados, porque também eles ganhavam muito pouco naquilo que eles produziam. Veja que a Bíblia está sempre na mão desses feitores, ou desses malfeitores. E para poder manter o povo nas suas mãos, o povo, com medo do próprio Criador, eles colocavam como se o Criador, ele fazia com que tudo que eles viessem a alcançar, eles tinham que dar graças, nem que seja pouca coisa. O tempo vai passando e vem a República. E a República, então, ela é regida por Dom Pedro II. Mas Dom Pedro II não tinha muita moral. Ele fez muitas leis para acabar com a abolição. Eu quero que vocês entendam por que Dom Pedro, quando saiu, ficou um pouco fora ausente. A princesa Isabel, ela assina a Lei Áurea pela pressão inglesa. Não é porque a princesa Isabel era boa, os ingleses eram bons. Na verdade, volto a repetir, os ingleses, eles criam uma república aonde trabalhar com o café, que agora estava sendo a maior riqueza do Brasil. A partir desse momento, então, eles lutam pela pressão para se haver a abolição dos escravos. O problema era o seguinte, é que se os senhores feudais portugueses continuassem com o trabalho escravista, isso ia atrapalhar muito o progresso aqui no Brasil. Por quê? Porque se os escravos não ganhavam salário e fosse a maioria dentro dos campos cafeeiros, isso ia ser um problema no próprio desenvolvimento da América. Porque quem é que iria comprar os produtos aqui se não existisse pessoas assalariadas? Outro ponto importante. Os senhores da República, que passam a brigar agora com os senhores do engenho e senhores feudais, do processo escravista, eles passam a ter um prejuízo porque se toda a engenharia e indústria que estava se formando aqui nas Américas, inclusive no Brasil, fosse de escravos, os assalariados não teriam vaga para trabalhar. E seria mais um problema para a regência que estava se formando. Então, a partir daquele momento, começa o processo, então, de se haver a abolição da escravidão. E muitos processos, como o próprio Jangadeiros, que você que fez o segundo grau em ensino médio, deve ter ouvido falar da greve dos jangadeiros. Mas ali, naquele momento, os jangadeiros passam a não satisfazer os desejos dos senhores feudais e dos senhores do engenho, dos escravistas. Então, eles passam também a não mais trazer escravos para as mãos dos engenhos. E isso, então, vai acontecendo uma supressão. E os senhores feudais e o senhor do engenho, os escravistas, passam a perder condição, porque não tem mais apoio dos processos de transporte, nem dos processos de comunicação, e a partir então a princesa Isabel, ela passa a assinar aquilo que nós chamamos de Lei Áurea, e fica proibido então a vinda de negros como escravos para o Brasil. Mas isso não é nada angelical, porque a vinda de escravos para o Brasil seria uma grande catástrofe para a república que estava se formando, porque esses escravos iam dar problema na questão do prejuízo. Afinal de contas, um grande mercado estava se formando aqui nas Américas. E para isso tinha que ter pessoas que virassem de
escravos a consumidores. E é onde começa a vir os colonos, os primeiros colonos que começam a trabalhar como assalariados aqui no Brasil são os alemães. Por isso que você vê hoje um grande grupo de alemães hoje morando no sul do nosso Brasil, principalmente. E a partir desse momento, então, os negros passam, a grande maioria, a serem transportados para o que nós hoje conhecemos como Haiti. E o Haiti passa a ser o lugar onde esses negros são levados para mais tarde serem exterminados, como estava começando a ser. Mas esse povo cresce muito rápido e foi muito prejuízo também, até para poder trazer aí uma diminuição desta sociedade. Esses negros que você vê hoje morando nas favelas do Brasil são a grande maioria das tribos de Israel. Isso a mídia vai esconder, colocando no lugar deles aqueles caucasianos que vocês já estão cansados de ouvir que são judeus e que se levantarem contra eles seria um ato de antissemitismo. Mas a grande verdade é que o sistema evangélico trabalha para poder acalmar os ânimos da população, que devagarzinho vai descobrindo a verdade, mas sem o processo de repetição isso não vai ganhando força. A igreja evangélica ela vem com uma força tão grande, mas ela vai contra todas as escrituras. Mesmo ela estando adulterada no sentido de tradução, mas a escritura ela tem um grau muito grande de verdade. Mas o sistema evangélico criado por Martinho Lutero, que foi uma jogada da maçonaria, e os livros falam da maçonaria. Os livros de história falam da maçonaria, da Igreja Católica e do protestantismo de Martinho Lutero, de Zwinglio e de João Calvino. Esses poderosos da maçonaria criaram o sistema protestante que hoje nós conhecemos como sistema evangélico nas suas várias ramificações. E a partir desse momento, então, o povo se encontra feliz, porque o que esse sistema prega, eles pregam um amansagado. O povo fica feliz porque se é pregado na Escritura que eles não têm que fazer justiça com as próprias mãos e ficar murmurando. E, na verdade, eles têm que esperar a salvação do Senhor. E aí se prega o falso arrebatamento, que é a grande jogada do sistema. Mas se você tiver um pouquinho de sabedoria, e aí onde você tiver, pegar a sua Bíblia e abrir ela em Apocalipse capítulo 20, você vai ver que o arrebatamento, a ressurreição não acontece antes da grande tribulação. Ela acontece depois dos 7 anos da grande tribulação, quando for preso e jogado no lago de fogo o falso profeta, o anticristo e, mais à frente, o dragão. São informações que você só vai pegar estando fora do aprisco. O seu líder religioso não vai te pregar isso. Até porque o topo da liderança dessa denominação que você serve e acha que é de Deus são justamente um canal maçônico de muito tempo que hoje se maqueia como um anjo de luz. E esse anjo de luz são as igrejas evangélicas, que com a Bíblia na mão, como Satanás fez no deserto, tentando enganar o Salvador Yahushua, que nós conhecemos como Jesus, vai fazendo com que os seus implementos venham a dar certo. E cada vez mais as pessoas vão entrando numa matrix enganosa, morrendo com o erro e não lendo a Escritura. Porque a própria Escritura do sistema diz: o meu povo sofre por não examinar as Escrituras. Se você não examina a Escritura e vai pelo que diz a boca dos pastores, a boca daqueles líderes religiosos, então você, com certeza, está sendo enganado para sempre. Talvez você diga: mas é impossível, irmão Edinho, eu servir ao meu Salvador sem ir num templo. Meu amado, a coisa mais fácil é você servir o seu Salvador sem você ir no templo. Porque isso não é uma questão de lugar. Servir o Salvador não é uma questão de aonde você o adora. Servir o Salvador é uma questão de caráter. Servir o Salvador não é aonde você adora, mas é como você adora. Não adianta você adorar dentro de um lugar se a maneira que você adora é uma maneira hipócrita, aonde falar é fácil, mas fazer é difícil. Para adorar o nosso eterno e amado Criador e Salvador Yahushua, nós temos que ter o temor. E temor não depende de lugar. Temor depende
de você.